no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, as linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Tua mão está, nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. No firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, o coração que chora, abraço que consola lá. Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está. Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está. Deus está, e é o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. E paz da parte de Cristo Jesus. Amém. Quero convidar você a se colocar em pé. Nós estamos dando início ao nosso culto. E para isso, gostaria de ler com vocês Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 6, que diz o seguinte: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. É o momento da gente adorar o Senhor. O texto de Apocalipse nos convida a essa adoração, uma adoração alegre. Aleluia, uma expressão de extrema alegria. De extrema alegria, porque em todos os aspectos, neste momento nós estamos diante do Rei da Glória. Nós estamos diante do Senhor dos Senhores. Então eu gostaria de convidar você, no mesmo espírito do autor de Apocalipse, neste momento,
a adorar o Senhor. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, pela tua graça, pelo teu amor. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus, que criou essa reconexão com o Senhor, ó Deus. A doação do teu Santo Espírito. Nós podemos agora adorarmos em espírito e em verdade, livres diante do Senhor, ó Deus, sem medo. Nós nos aproximamos diante do Senhor, diante do teu trono, sem medo algum, porque somos aceitos, agraciados com o amor que Cristo demonstrou por nós naquela cruz. Senhor, nós queremos te glorificar então, te exaltar, te bendizer. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, Senhor. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos, em pé ainda, adorar ao Senhor com o cântico Ele é Exaltado. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. A igreja pode se assentar. Nós vamos ter um tempo de contrição neste momento. E como vocês sabem, hoje pela manhã, nós oramos pela vida do reverendo Mateus e da sua família. Mas, infelizmente, eu não trago uma notícia boa à comunidade. O reverendo Mateus, no início da noite, agora no virar da tarde, faleceu. Então eu gostaria que vocês estivessem ainda orando pela família do reverendo, pela nossa igreja. Talvez você que esteja aqui mais novo na comunidade, ele é o pastor com o maior tempo de pastorado em nossa igreja. Durante 42 anos ele pastoreou essa comunidade. Se você pensar aí, quase que um terço da vida da nossa igreja. Então eu queria convidar você neste momento de contrição, onde você vai orar silenciosamente, pedindo a graça e a misericórdia de Deus, que você estendesse essa oração à família do reverendo, à nossa igreja, que nós vamos chorar com os que choram também neste momento.
Depois de alguns minutos, a equipe de adoração vai quebrar o silêncio, e mesmo assentados, nós vamos cantar, ok? Oremos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Tudo a gente percebeu o que Deus está fazendo na nossa comunidade através desses avisos, né? Esses avisos nada mais, nada menos do que aquilo que Deus já está promovendo no nosso meio. Então, o primeiro aviso tem a ver com os Zacarias de Miranda, o nosso coral, né? Nós estamos numa campanha, se você gosta de cantar, quer desenvolver o canto na sua vida, seria muito importante você participar de um coral para poder afinar a sua voz, é ou não é? Né? Então, se você, mesmo que você não saiba, mas você quer aprender, essa é a oportunidade. Toda segunda-feira, às 19h30, o nosso coral está reunido aqui para ensaiar, e você pode se achegar aqui, mesmo você achando que você está desafinado. Venha como você está e nós damos um jeito, tá bom? Então, por favor, se aproxime. Também estamos com a campanha do Coral Jovem. Você, ao final do nosso encontro, pode procurar o pessoal da recepção e eles encaminham você para esse movimento da nossa igreja.
O segundo aviso é que, relembrando, nós estamos de recesso nos grupos pequenos, mas praticamente já voltando, né? Praticamente aí já voltando, comecinho de agosto, agosto já está pintando na área, né? Nós estamos aí no dia 23 do nosso mês, então a próxima semana cheia de agosto, todos os nossos grupos pequenos eles retornam, né? Então, grupos novos na Zona Norte, na região oeste da cidade, os grupos que já acontecem funcionando normalmente. Então, será um tempo muito bacana. Se você ainda não participa de um grupo pequeno e deseja crescer em discipulado, esse é o espaço para você ser discipulado na nossa igreja, participar de um grupo pequeno. Então, faça a sua inscrição, procure a secretaria ou o pessoal da recepção para você poder participar, ver qual que é o grupo mais perto, o melhor dia e horário, você participar de um dos nossos grupos, ok? Próximo aviso, lembrando que no último domingo é o último domingo de aulão aqui para os adultos, na nossa escola bíblica dominical, né? Como vocês sabem, nesse tempo de férias, nós remodelamos porque alguns professores viajaram e tal, então a gente fez uma remodelagem para ter a aula dos adultos. Os outros ministérios, as outras faixas etárias continuaram normalmente, né? Então, se no próximo domingo, dia 30, o presbítero Sebastião estará fechando aí os nossos aulões e a partir do outro domingo volta-se as classes normalmente, ok? Mais algum aviso? Especial aí do nosso Ministério de Casais, nós vamos ter no dia 12 de agosto a renovação de votos lá no Recanto da Amizade às 10 horas da manhã. Então, se você quer participar, se você é casado, né, com a renovação de votos, né, deixa eu lembrar aqui, né, se você casado quer participar da renovação de votos, desse movimento do nosso Ministério de Casais, né, você pode entrar em contato com a secretaria, tá bom? Deixar o seu nome lá, deixar o nome do casal para que a gente possa preparar isso. Lembrando que terá lá acho que um churrasco, pelo que o pessoal está falando, para você levar um kit de churrasco, mas daí o pessoal da secretaria vai informar tudo direitinho para vocês, ok? Mais algum aviso? Acampamento de jovens, do dia 18 a 20 de agosto, né? O investimento de R$120, nós estamos com os nossos jovens e adolescentes no acampamento, também na chácara da igreja. E se você ainda não fez a sua inscrição jovem ou adolescente, por favor, faça a sua inscrição. Lembrando que a faixa etária é extensa, mas a programação é diversa, tá bom? A programação é diversa, é separada pelas faixas etárias, então é um movimento muito bacana se você quiser participar aí, ok? Mais algum aviso? Não temos mais nenhum aviso. Quero convidar você a se colocar em pé. Vamos continuar aqui adorando ao Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, se você veio preparado para dizimar e ofertar, você pode fazê-lo neste instante. Posso confiar, Ele é minha força, luz, canção, lugar seguro, nele achei, rocha que não se abala, que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê mais pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo.
Senhor. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão. Eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava, o caminho eu encontrei. Me levantou, me transformou, os pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. A igreja pode se assentar? As crianças estão prontas aí para aula? A Débora já está indo ali para, junto com a Kathleen. Para a gente, as crianças vão ser ministradas ali, nós vamos ser ministrados aqui. Vamos orar ao Senhor, pedindo graça. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, fez até aqui. O Senhor já falou aos nossos corações através dos louvores, dos textos lidos. O Senhor já tem trabalhado através do teu Santo Espírito. E neste momento nós nos aproximamos para ouvir a tua palavra, Senhor. E queremos externar aqui que nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então, na instrumentalidade do teu Santo Espírito, nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor transforme e transborde em graça e misericórdia em nossas vidas através da mensagem do teu evangelho, da pregação, da exposição da tua palavra, Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus, que
Que o Senhor fale, ó Deus, agora aqui com a gente, com as crianças também que serão ministradas. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós estamos estudando Efésios, sobre o tema Unindo Todas as Coisas, e nós vamos vencer a primeira parte do capítulo de número 5. Né? A primeira parte do capítulo de número 5 vai até o verso de número 14, ao qual eu espero terminar com vocês nessa noite, se assim o bom Deus nos permitir, certo? Como a gente viu até agora, Paulo, no capítulo de número 5, ele começa a colocar em práticas e a confrontar algumas coisas que estão... Como que eu posso colocar? Algumas coisas da cultura secular que confrontam o Evangelho. Na verdade é o seguinte, o Evangelho sempre vai confrontar a cultura secular, melhor dizendo. Então, é o Evangelho, quando o Evangelho expõe, quando você expõe o Evangelho, né, a cultura, o Evangelho desnuda, retira os deuses culturais, e foi isso que nós vimos até aqui. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 3, a gente vê a luxúria. E a gente percebeu que a luxúria é a objetificação das pessoas, ao invés de tratarmos o outro como um ser feito à imagem e semelhança de Deus. O tratamos como objeto para satisfazer os nossos desejos e vontades e necessidades. Vale ressaltar que a luxúria nem sempre está relacionada ao sexo. Ou seja, se você quer saber mais sobre isso, eu quero convidar você a voltar algumas mensagens atrás no nosso podcast, ir lá e ver o que nós falamos sobre isso. Né? Da mesma forma, a gente falou um pouco sobre ganância. A ganância é a tentativa, a falha de desafiar a soberania de Deus. E o dinheiro nos engana com a ilusão do controle sobre nossos destinos. Ela desafia diretamente o mandamento: não terás outros deuses diante de mim, pois a ganância leva o coração humano a usurpar o lugar de Deus. Por isso, Paulo associa a ganância a idolatria. Por último, hoje pela manhã, nós falamos sobre a linguagem corrupta. E nós percebemos o seguinte, que uma vida de gratidão e adoração é incompatível com uma linguagem corrupta, onde desvalorizamos, menosprezamos, diminuímos e prejudicamos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Devemos lembrar que nossas palavras têm poder. E daqui dou uma pausa, parênteses, tem poder, porque nós rotulamos pessoas, nós maldizemos pessoas, mas não tem poder como algumas igrejas pregam, com poder espiritual. Ela tem poder, esse poder de difamar as pessoas, que é o poder que você vai ver quando você lê, por exemplo, a carta de Tiago, lá no capítulo 3. Então as palavras, elas têm poder? Tem. Mas um poder limitado, não aquele poder que nós vemos muitas vezes pregado por aí. E a forma como nos comunicamos com os outros reflete nossa verdadeira atitude em relação a eles, aos outros e ao próprio Deus. A linguagem da gratidão nos leva a uma verdadeira adoração, permitindo-nos encontrar na criação de Deus a beleza e a glória do próprio Criador. Então, se você deseja, hoje pela manhã nós tratamos isso, se você deseja ter relacionamentos mais plenos, se você deseja adorar o Senhor de maneira mais íntegra na sua vida, você precisa cultivar a sua linguagem de gratidão. Né? Tem o Gary Chapman que fala das 5 linguagens do amor. Né? Aqui nós falamos somente sobre a linguagem da gratidão. Tá? Daí as 5 linguagens do amor é para um outro tema, não para o nosso que está aqui hoje. Mas se você também não esteve aqui pela manhã e quer ver o que a gente falou, você pode ir lá na nossa, que é o merchandising, né? Só do comecinho para você, né? Você que está assistindo pela internet, ir lá depois na nossa página, no nosso Spotify ou qualquer outro agregador de podcast e poder ver a mensagem que a gente trabalhou pela manhã. Hoje pela noite a gente vai trabalhar o seguinte, nós vamos chegar do versículo de número 7 até o versículo de número 14, exiba o fruto da luz, dissipe a escuridão. Esse é o nosso tema. Nessa sessão, Paulo descreve, então, aqui, os temas
de luz e das trevas. Ele vai fazer esse jogo agora, luz e trevas, constatando as obras das trevas com o fruto da luz. Observe, você pode observar isso quando nós vamos ler o versículo de número 8, quando Paulo declara: porque outrora vocês eram trevas, vocês estavam em trevas. Mas agora, a partir desse momento, vocês não são mais trevas, vocês não estão mais na escuridão. Por quê? Porque você pertence a Cristo Jesus. Agora, vocês são luz no Senhor. É o que o texto vai dizer. Vocês são luz no Senhor. Então, a nossa identidade, ela muda radicalmente. Ela é transformada da água para o vinho. Por quê? Porque a partir desse momento, nós andamos sobre a luz, ou sob a luz do Evangelho. Mais uma vez, Paulo chama os discípulos para uma vida agora diferente. Perceba, Paulo, até o versículo de número 7, ele trata sobre o coração do discípulo. Luxúria, ganância, a linguagem da corrupção. Coisas que são internas, mas que afetam externamente. Mas agora Paulo vai chamar os seus discípulos a uma vida mais missional, a uma vida de resposta ao amor de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, a vida em missão, eu queria que vocês entendessem isso. Por que nós falamos tanto de missão dentro da nossa comunidade? Porque a vida em missão não é algo que nós fazemos em lugares distantes, porque é isso que a gente pensa, né? A gente pensa que ser um missionário, né, é fazer o quê? É você ir para lugares distantes, né, e lá pregar o Evangelho. Isso não é vida em missão. Vida em missão é o que nós fazemos todos os dias. Quando você acorda amanhã, segunda-feira, você levanta, você vai para a sua empresa, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu comunicar a você de maneira clara uma coisa. Você está em missão. Duas coisas que nós estamos aprendendo, olhando para o livro de Efésios. Nós sempre estamos em adoração, porque tudo o que nós fazemos é adoração ao Senhor. Tudo o que nós fazemos. Então, esse momento que nós acabamos de ter, muito gostoso, ouvindo músicas, né, o pessoal tocando, você fala, caramba, que coisa legal. E a gente muitas vezes restringe a adoração a este tempo aqui, com os instrumentos, mas isso não é adoração. Ou melhor, isso é parte da adoração. É parte. Talvez seria uma expressão mais clara de adoração. No entanto, a nossa vida, o nosso dia a dia é também aquilo que nós oferecemos a Deus em adoração. Então, uma outra coisa que nós estamos aprendendo em Efésios é que nós vivemos em missão. Se você vive em adoração, uma consequência natural de você viver em adoração é você viver em missão. Não tem como você adorar e não ser um missionário. Ok? Não tem como. Não encaixa isso. Não, eu vou adorar a Deus, mas eu vou adorar a Deus de maneira restrita. Isso nem no Antigo Testamento funciona. Nem no Antigo Testamento funciona. Deus nos chama a uma vida de adoração. Deus nos chama para sermos luz para todos os povos, uma vida em missão. Então, quais são os princípios que nós encontramos nos versos de 7 a 14 do capítulo 5, que nos impulsionam para a missão? Primeiro, não faça parceria com o pecado, mas viva de modo singular. Não faça parceria com o pecado. Veja o que diz o versículo de número 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. A tradução literal seria, portanto, não se tornem parceiro deles. Portanto, não se tornem parceiro deles. Paulo chama os cristãos para serem sal na sociedade. Sal e luz, refletindo o quê? Refletindo o sermão do monte de Cristo Jesus. Para amar e fazer amizade com aqueles que não estão fora da fé, mas você não precisa amar de maneira Nossa, agora que atrapalhou. Você não precisa amar de maneira permissiva as pessoas. O nosso amor é um amor que transforma as pessoas. Desta forma,
Nossa missão envolve estar com as pessoas, mas não participar, não praticar o pecado que as pessoas praticam. Ou seja, você não faz parceria com o pecado dos outros, você não é cúmplice desses pecados. Por isso que Paulo vai dizer, portanto, não participem com eles destas coisas. Não participem. Isso fica claro quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 6, verso de número 14. Veja, não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça com a maldade? Ou que comunhão pode haver a luz com as trevas? Não se ponha em mesmo julgo. Então perceba, uma coisa que muitas vezes as pessoas usam, né, talvez de maneira um pouco equivocada, um pouco mais exacerbada, é que esse texto fala sobre casamento. As pessoas falam, né, usam isso aqui para relacionamento entre marido e mulher e namorados, né, não se põe em julgo desigual, que pode ser aplicado de uma forma mais ampla. No entanto, Paulo aqui está tratando de todas as coisas. Paulo não está olhando para uma única especificidade da vida humana, que é o relacionamento afetivo. Paulo está colocando em todas as áreas. Você não se torna parceiro, não deve haver comunhão. Ou seja, você anda junto, você caminha junto, mas existe um porém. Um porém. E nós podemos perceber essa realidade na própria vida de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, nos evangelhos, ele é conhecido por andar entre quem? Entre os pecadores, não era isso? Cristo Jesus, ele anda entre os pecadores, ele come com as prostitutas, ele vai na casa dos pecadores, ele fala com aqueles que não fazem parte exclusivamente do povo judeu. Ele estende a graça, Jesus nos evangelhos, ele estende a graça para todos os lados, para todas as pessoas, mas mesmo estendendo a graça, mesmo se relacionando com as pessoas, mesmo comendo na mesma mesa com as pessoas, junto com os pecadores, Jesus não se torna o quê? Parceiro, cúmplice do pecado daquelas pessoas. Olha só, gente. Porque Jesus, ele era um influenciador e não um influenciado. Aleluias. Não é? Olha só. Daqui a pouco você vai vir aqui pregar, meu irmão. Pode. Está com futuro garantido. Está com futuro garantido. Então perceba essa realidade. Jesus, ele poderia estar em todas as rodas, mas ele estava influenciando as pessoas. Agora a pergunta é se nós, como discípulos de Cristo, porque é isso que nós dizemos, né? Cristãos, significa basicamente isso, nós como discípulos de Cristo, nós somos muito mais influenciadores ou influenciados pelas rodas que nós estamos. Nós somos muito mais, nós confrontamos através da graça ou simplesmente nós abrimos mão do confronto, porque, afinal de contas, influenciar pessoas dá trabalho. E nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável. Influenciar pessoas dá trabalho, nem sempre é confortável, porque você precisa viver algo de maneira íntegra. Você precisa. Então perceba por que nós estamos falando o tempo todo de integridade. Porque para você ser um influenciador do Evangelho, não de outras coisas, porque de outras coisas, de outras filosofias, de outros pensamentos religiosos, você não precisa se tornar uma pessoa íntegra. Mas especificamente, quando nós falamos da espiritualidade cristã, precisa ter integridade. Então Paulo convida os seus discípulos a essa realidade. Vocês agora vivem na luz. A sua identidade agora não tem como fazer pacto com uma outra realidade. Não tem. Porque agora vocês são luz e luz no Senhor. Veja o que ele está dizendo então aqui. Ele vai deixar isso bem claro. Mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam então
vivam novamente. E perceba, Paulo está exacerbando esse imperativo aqui, né? Vivam em amor, vivam na luz, vivam o Evangelho de Cristo Jesus, porque esse viver aqui, quando Paulo fala disso, ele faz uma distinção importante aqui. Os cristãos não são luz por si mesmos. Então você não carrega uma áurea importante, você não carrega uma luz, né, interior, né? Não emana de você um karma ou qualquer outra coisa. Não, você só é a luz, porque você está no Senhor, porque Ele, o Cristo ressurreto, é a luz do mundo. E só por isso, então, você é luz. Então Deus nos chama a viver dessa forma singular, ou seja, a viver nessa nossa ética de maneira incomum e única, através da vida do reino de Deus. Devemos ter um testemunho atraente para aqueles que ainda não conhecem a graça salvadora de Cristo Jesus. E essa graça deve ser dada, oferecida na forma como nós vivemos, não somente no nosso discurso, mas na forma como nós vivemos. Paulo, então, em Efésios, ele faz uma distinção importante aqui. Os cristãos não são luz por si mesmos, mas eles vivem na luz através daquilo que eles experimentam e bebem do Cristo ressurreto. Ou seja, você só pode ser luz se você anda na luz. E é importante você lembrar, neste momento agora, você precisa lembrar de uma coisa. João vai dizer que, no Evangelho de João, Jesus vai dizer, melhor dizendo, que ele é o quê? A luz do mundo. Perceba então uma coisa. A verdade não é um conceito. É uma pessoa. Quando a gente fala de verdade nos evangelhos, não estamos falando de um conceito. Nós estamos falando do Cristo. Ele é a verdade. Quando nós estamos falando de luz, nós não estamos falando simplesmente de princípios e valores. Porque princípios e valores, qualquer confissão de fé religiosa tem. Qualquer confissão de fé religiosa, ela pode expressar os seus princípios e valores. Se você ler o Alcorão, por exemplo, você vai ver no Alcorão o quê? Princípios e valores da religião muçulmana. Se você abrir ou qualquer outro livro de qualquer outra confissão de fé, você vai encontrar princípios e valores lá. E às vezes, por incrível que pareça, princípios e valores que podem até ser próximos, semelhantes aos princípios e valores do cristianismo. No entanto, existe uma enorme diferença entre os princípios e valores que nós encontramos em qualquer outra religião, dos princípios e valores que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Porque os princípios e valores das Sagradas Escrituras refletem uma pessoa. Uma pessoa. Os princípios e valores das Sagradas Escrituras refletem a pessoa de Cristo. É assim que a gente percebe o Evangelho. É assim que você precisa ver o Evangelho. Então perceba, Paulo vai dizer que é um fato. O cristão, ele é luz porque ele vive sob a luz do Evangelho de Cristo Jesus. É um fato. E daí existe um imperativo. Somos chamados a andar como filhos da luz. Somos chamados a andar. Por isso que nós não fazemos parceria com o pecado e nós vivemos de maneira singular. Uma segunda realidade que a gente percebe no texto, um segundo princípio, é autenticidade é alcançada por meio da bondade, da justiça e da verdade. Olha o que diz o texto a partir do verso número 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade,
e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, perceba que Paulo ele sempre faz um jogo quando ele está escrevendo, né? Ele dá alguns princípios, e daí ele dá tipo uma instrução. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A pergunta que talvez o termo que nós precisamos entender é o que significa o doquimazo, que é a ideia de discernir o agradável, né? O discernir o agradável aqui significa testar, examinar ou provar. Se refere a testar ou examinar algo ou alguém para verificar o quê? A sua autenticidade. Autenticidade, qualidade e confiabilidade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: vocês precisam aprender a viver de modo autêntico, porque vivendo de modo autêntico, você agrada ao Senhor. Vivendo de modo autêntico, você agrada ao Senhor. A pergunta é, então, como que a gente vive de modo autêntico? Ele dá a resposta no versículo de número 9. Como que eu vou viver de modo autêntico? Como eu vivo discernindo as coisas para ganhar autenticidade? Os princípios são bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade você encontra onde? Bondade, justiça e verdade você encontra em Cristo. Muito bem. Encontramos em Cristo. Mas nós encontramos em outra pessoa da Trindade, que faz aquilo que nós chamamos de fruto, do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 fala sobre o fruto do Espírito. E se nós pudéssemos resumir o fruto do Espírito, nós poderíamos dizer que o fruto do Espírito é a ética do reino de Deus que é vivida com bondade, justiça e verdade. Se bondade, justiça e verdade pudessem ser resumidas em uma única palavra dentro dos evangelhos, qual palavra seria essa? Qual conceito dos evangelhos seria a justiça, a bondade e a verdade? O amor. O amor dentro dos evangelhos, ele é bom. O amor dentro dos evangelhos, ele é justo. O amor dentro dos evangelhos lida com a verdade. Paulo nos convida a experimentar relacionamentos e vidas autênticas a partir dessas 3 palavras: bondade, justiça e verdade. Paulo nos ensina que o resultado de viver na luz e viver com o fruto da luz é você exalar, você distribuir mesmo bondade, justiça e verdade. Como discípulos de Cristo, devemos imitar o que Cristo é. Cristo é toda a bondade. Cristo é totalmente justo. Cristo, ele expressa toda a verdade. Essas 3 virtudes são o resumo da ética da vida dos discípulos. E nós devemos, então, exalar isso, viver dessa forma, transpirar isso. Aqueles que vivem na luz, como resposta ao amor de Deus pela vida deles, naquela cruz por Cristo Jesus, eles transferem bondade, justiça e verdade aos outros. O grande problema é que os nossos conceitos a respeito de amor, a respeito de relacionamento, sempre são egocêntricos, perceberam? Sempre tem a ver com o quê? Com o eu. Eu não sei se você consegue perceber isso. Você consegue ser exacerbadamente bom consigo mesmo, não consegue? Hã?
você consegue ser exacerbadamente bom consigo mesmo, porque você se perdoa por vários erros. Não é verdade? E quando tem a ver com o outro? Você perdoa tão facilmente o outro como você se perdoa? Porque veja, bondade, mas e justiça? Porque a justiça diz que eu devo perdoar o outro assim como eu me perdoo. Ué, você não precisa ser justo? A balança da justiça não é igualitária? Não é igualitária? Ela é igualitária. Mas dentro dos seus relacionamentos, você é igualitário? Ou você sempre pende para você mais? Oi? Eu não ouvi dessa vez, amiguinho. Tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade. Porque às vezes a gente não consegue ser o quê? Igualitário. A gente não consegue ser justo. Agora perceba, se não existe justiça, existe verdade? Você consegue ter verdade com injustiça? Porque a verdade só é possível, a verdade só é possível quando existe o quê? Justiça. A verdade só é possível quando existe justiça. Por que Cristo é a verdade? Porque na cruz, ele se tornou justiça. Para quem? Para os pecadores. Então, houve o quê? Justiça naquela cruz. Cristo Jesus morre naquela cruz pelos meus e pelos seus pecados, e ele faz justiça. A pergunta é se você está disposto a viver os seus relacionamentos sobre essa mesma equação. Se você está disposto a viver a sua vida sobre essa mesma equação. Porque o Evangelho nos convida a esta realidade, a viver a nossa vida não sobre a equação dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos desejos. O Evangelho nos convida a viver a nossa vida sobre a equação da verdade, da justiça e da bondade, não minha, mas de Deus. Por isso, que esse Evangelho, ele torna você alguém autêntico, aprovado, testado, trabalhado, maduro. Uma outra realidade que o texto me leva, uma terceira realidade, é que apenas a luz expõe os pecados e transforma vidas. Apenas a luz. Olha o que o texto vai dizer. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mesmo mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Veja o que o texto nos mostra. O texto diz que nós devemos o quê? Expor as obras das trevas para a luz. E a ideia aqui, a palavra expor, implica em corrigir ou convencer alguém. Corrigir ou convencer. Lembra que eu falei que o amor nos evangelhos não é um amor permissivo? Que o amor dos evangelhos é um amor que transforma as pessoas. Porque a ideia do evangelho é você expor, não para humilhar, não para se tornar um grande santarrão, um religioso de primeira classe, e ser adorado pelas suas virtudes. Não, a ideia do evangelho é você
corrigir as pessoas e convencer as pessoas a respeito de que Deus as ama em Cristo Jesus. Andar na luz não é evitar contato com as pessoas, mas viver uma vida íntegra e confrontar a escuridão que elas vivem. Ao relacionarmos o texto atual, esses versículos, com todo o texto que nós estamos estudando até agora, percebemos que Paulo começa expondo os deuses da nossa cultura, a luxúria, a ganância e a linguagem corrupta, que influenciam o comportamento das pessoas desconectadas com Cristo, para revelar os equívocos cometidos por aqueles que estão afastados de Cristo. Isso certamente envolve o uso de palavras e ações. Para isso, precisamos ter sabedoria, discernimento, gentileza e coragem para confrontar e expor as obras das trevas. Paulo afirma que a luz revela as trevas, expõe as ações secretas e vergonhosas, porque o texto diz isso. As virtudes da luz expõem as trevas, mostrando o mal pelo que ele é, o mal na sua pior face. Nossa vida e nossas ações como discípulos revelam as obras das trevas no mundo. Aqui está a distinção. Se você de fato é um discípulo de Cristo Jesus, a sua vida precisa expor as obras das trevas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que a vida de um discípulo deveria constranger a vida das pessoas que não são discípulos. Sabe? A vida do discípulo deveria constranger as pessoas que não conhecem a Jesus. As pessoas deveriam olhar para a vida daqueles discípulos e falar: caramba, como esse cara vive tudo isso? Como que, apesar das dificuldades, essa pessoa não está murmurando, mas ela está confiante de que Deus vai trabalhar na vida dela, através da vida dela? Como? Sabe, a nossa vida, para aqueles que não conhecem o Evangelho, deveria gerar uma pulga atrás da orelha, sabe? Mas aqui talvez esteja a minha crise, porque eu não sei se a minha vida faz isso. Realmente eu não sei se minha vida faz isso. Eu acho que deveria ser a crise de todo bom discípulo de Cristo Jesus. Toda pessoa honesta deveria olhar para a sua vida e falar: será que a minha vida, de fato, cria uma pulga atrás da orelha daqueles que ainda não conhecem o Evangelho? Porque aquilo que eu estou vivendo, a forma com que eu vivo o meu trabalho, a forma com que eu vivo o meu casamento, a forma com que eu educo os meus filhos, constrange as pessoas que fazem isso de maneira diferente. E o constrangimento não é um constrangimento da pessoa ser humilhada por aquilo. Não é esse tipo de constrangimento. É aquela santa incomodação, sabe? Que a pessoa olha e fala assim: mas como que você consegue educar o seu filho dessa forma? Como que você consegue? Você começar a levantar perguntas, as pessoas começarem a levantar perguntas da forma como você vive. Como você vive. A ponto delas perguntarem o porquê você é assim. E daí está a porta de você falar do Cristo. Porque se a pessoa chega e pergunta: por que você é assim? Você pode falar: poxa, porque eu conheço o Evangelho. O grande problema é se ninguém te pergunta o porquê você é assim. O texto, Paulo vai elaborando o texto de tal maneira que ele vai chegar e vai dizer assim para os discípulos: olha, tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Ao carregarmos a luz de Cristo em nós, nos tornamos luz no Senhor. Perceba, nós já falamos sobre isso. A luz não vem de nós.
Nós somos abastecidos, nós bebemos em Cristo, e por bebermos na luz de Cristo Jesus, por bebermos da água que Cristo dá, de nós jorram águas para sempre, porque nós bebemos da água que o próprio Cristo nos deu. Vivendo o Evangelho de forma íntegra, reconhecendo nossas falhas e sendo transformados pelo Espírito Santo, colocamos em prática cada palavra de Cristo em nós. E colocar cada palavra de Cristo em nós, na minha concepção, é a gente olhar para Mateus capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, e tentar de alguma forma encarnar aquilo para as nossas vidas. Sabe? Isso aqui tem a ver com integridade. Eu quero ser íntegro, Wellington. Eu quero viver essa espiritualidade integral que nós temos falado tanto em Efésios. Ora, o primeiro passo é você olhar para Mateus 5, 6 e 7 como um manual para a sua vida. Como um manual para a forma com que você educa os seus filhos, um manual como você vive no seu trabalho, um manual como você vive todos os seus relacionamentos, como você exerce generosidade. Lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7 está tudo o que nós precisamos fazer. Assim, quando nós vivemos isso, nos tornamos um contraste manifesto em relação à cultura corrente na nossa sociedade. Nós proclamamos a alegria, a satisfação que há em Cristo, em Jesus e no Senhor. Nós não vivemos pela satisfação que as coisas que são nos oferecidas. Não, nós já estamos satisfeitos. Nós já vivemos em contentamento, porque nós experimentamos de Cristo. Compreendemos que existe mais significado em servir do que ser servido. E declaramos que nós temos, que aquilo que nós temos não é apenas para nos satisfazer, mas para abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Vivemos de uma forma tão singular que nós começamos a inspirar os outros a isso. Mesmo o mundo secular. Estava falando ontem para um grupo de pessoas. Se você pegar a história do Ocidente, você pode dividir a história do Ocidente, que é aonde nós vivemos, entre antes e depois da Reforma Protestante. E o Ocidente só é o Ocidente por causa da Reforma Protestante. Porque através da Reforma Protestante, a Bíblia, a palavra de Deus, foi disseminada de forma tão avassaladora pela cultura do Ocidente, que todas as conquistas que o Ocidente tem enquanto terra da liberdade, valorização da pessoa, do trabalho e da vocação, só é possível porque foi pautado nas Sagradas Escrituras. Isso era quando o Ocidente era influenciado pelas Sagradas Escrituras. Perceba, viver o Evangelho não é bênção para você. Viver o Evangelho é bênção para quem está ao seu redor. E a gente precisa entender essa realidade. Paulo, então, ele vai lançar a mão de um hino que, segundo os especialistas, tem duas vertentes. Eles acham que talvez seja uma adaptação de Isaías aqui, ou um hino antigo quando as pessoas eram batizadas. Eu fico com a ideia de que era uma doxologia antiga sobre o batismo das pessoas, que diz: desperta, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Aqui está o grande segredo do discípulo. Ele foi levantado por Cristo Jesus. Aqui está o grande segredo do discípulo. Ele foi
resgatado por Cristo Jesus, e que o Senhor nos presenteia com a sua avassaladora graça e a sua constante fidelidade. Esse hino, possivelmente, ele era usado na liturgia do batismo da igreja primitiva. E ele lembrava ao crente, ao discípulo, da segurança que havia no amor de Cristo Jesus. Porque a luz não dependia do discípulo. A luz dependia do Senhor. Era o Senhor que faz com que a luz resplandeça. Ou seja, neste momento, o discípulo, ao ouvir, ou ao falar, ou ao recitar essas palavras, ele lembrava: aquele que começou uma obra em nós é fiel para completá-la. Deus está trabalhando constantemente na minha vida. Mas ao mesmo tempo que ele ganhava essa segurança, que a luz que está sobre ele é a luz que resplandece de Cristo Jesus, ele era desafiado a viver como luz, a ser a própria luz do Senhor. Como eu disse para vocês, no início da nossa reflexão, não existe outra possibilidade. É um fato, meus irmãos. Você experimentou a luz do Senhor nos evangelhos. O imperativo para você é viver agora sob a luz. Não tem outra opção. Não tem outra opção. A única opção que você tem é viver sob a luz do Evangelho. Por isso, quero convidar você a 3 movimentos. Evite se associar com o pecado, vivendo de maneira única e diferente. Não se torne parceiro, cúmplice do pecado dos outros. Não se torne. Viva de maneira única, singular, diferente. Segundo, seja autêntico ao demonstrar bondade, justiça e verdade em suas ações. Perceba, dentro dos evangelhos, isso não são apenas conceitos bonitinhos. Elas precisam ser traduzidas nas nossas ações. Terceiro, deixe a luz de Cristo brilhar em você para expor o pecado e transformar as vidas ao seu redor. Queria convidar você a fechar os seus olhos, a você perceber essas realidades, a você orar no seu coração e a você pedir transformação, se você precisa disso. Oremos. Não há redenção senão por meio de Jesus que se entregou na cruz, nos trazendo a salvação. Na escuridão a luz é Ele quem conduz na direção do verdadeiro amor. Imitem a Deus como filhos amados, vivendo no amor que nos foi ensinado, por meio de Cristo que se entregou, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Não viva uma vida de imoralidade, se há impureza, não há santidade. Fuja da obscenidade, papos indecentes, da maldade que se mostra no inconveniente. Troque isso por ações de quem vive na graça.
porque o mundo de desgraça precisa de Deus. Mas se os que se dizem seus vivem na idolatria, não existe esperança na hipocrisia. Não há redenção senão por meio de Jesus, que se entregou na cruz, nos trazendo a salvação. Na escuridão a luz, é Ele quem conduz na direção do verdadeiro amor. Não seja guiado por más influências. O que deixa Deus irado é a desobediência. Se tiver na escuridão, seja quem ilumina, dando fruto da bondade, verdade e justiça. Aprenda a discernir sobre o que Deus se agrada, para não ser desagradável na sua missão. Pois quem vive na omissão fazendo coisa errada, é como o carro na estrada indo na contramão. Então desperta desse sono, acorda para a vida, para a viagem só de ida resplandecerá. Como um farol que ilumina essa rodovia, Jesus Cristo no volante te conduzirá. Não há redenção senão por meio de Jesus, que se entregou na cruz, nos trazendo a salvação. Na escuridão a luz, é Ele quem conduz na direção do verdadeiro amor. Não há redenção senão por meio de Jesus, que se entregou na cruz, nos trazendo a salvação. Na escuridão a luz, é Ele quem conduz na direção do verdadeiro amor. Do verdadeiro amor. Ficou bem legal essa aí, hein? Essa ficou legal. Gostei. Gente, nós estamos encerrando o nosso encontro. Se você está aqui pela primeira vez, sinta-se abraçado por nós. Se você ainda não deixou o seu contato ali com o pessoal da recepção, por favor, deixe o seu contato para que nós possamos orar por você. E, se você quiser, a gente conversar um pouco mais a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Então, você pode deixar o seu contato, vai ser muito legal depois a gente poder conversar um pouco. Mas antes da gente encerrar, eu queria chamar a Ariadne aqui à frente. Por favor, minha filha, vem aqui. Não sei se vocês conhecem, né? A Ariadne, ela é uma das nossas jovens, ajudou aqui muito no começo da equipe de louvor, ajudou muito em muitas das nossas frentes, e ela está hoje voltando aos Estados Unidos, né? E ela é a nossa missionária no campo mais avançado ali na América do Norte, porque a América do Norte está meio secularizada, né? Então a gente precisa mandar uns missionários para lá. A Ari está voltando para lá agora, né? Nós esperamos que ela volte rapidamente para cá também, para voltar a participar da nossa missão aqui na cidade de Sorocaba. Mas, como a gente sempre faz, né? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé neste momento. E a gente vai orar enviando a Ari lá para os Estados Unidos, lá é Colorado? É lá para o Colorado, né? Frio, agora está calor lá, né? Mas quando é frio, né? Quando é frio, neva o negócio, né? Então, a Ari está voltando para os Estados Unidos, e daí vai deixar a família, novamente vai deixar a igreja, os amigos, é sempre difícil. É sempre difícil. E a gente, como igreja, tem que estender as nossas orações para os nossos jovens. Eu gostaria de convidar você, se você puder, estender a sua mão direita aqui para frente, num símbolo para abençoar a nossa irmã, né? E nós vamos orar por ela. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez nessa noite, através da Tua palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós queremos te pedir agora, Deus, de maneira muito especial,
pela vida da Ariadne, pedindo que o Senhor a abençoe e derrame da tua graça, que ela seja sal e luz, ó Deus, aonde ela estiver. Agora que ela está voltando aos Estados Unidos, que ela seja uma missionária do Senhor, ó Deus. Alguém que reflita a glória, a luz de Cristo Jesus em tudo que ela faz, para a honra e glória do teu nome, Senhor. A abençoa, Deus, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus. Não há redenção senão por meio de Jesus que se entregou na cruz, nos trazendo a salvação. Na escuridão a luz, é Ele quem conduz na direção do verdadeiro amor. Faltou um beatbox.